Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, através das lentes da TV BV. É um prazer entrar na sua casa. Hoje, um programa especial, vamos falar sobre saúde, vamos conhecer a Uroflow, a nova clínica de urologia de Florianópolis, que reuniu 3 grandes profissionais dessa magnitude para falarmos sobre saúde, sobre os cuidados, prevenção e esse novo espaço de saúde que Florianópolis recebe a partir de hoje. Também vamos até a Alameda Casa Rosa, porque acontece um grande evento do LIDE e o Bom Vivan também esteve presente e mostra tudo para você. Relaxe, aproveite, porque o nosso programa tem um oferecimento da CBA Empreendimentos. Tem novidades no centro, em Ponta das Canas, em outros lugares de Florianópolis que recebe a partir de agora empreendimentos da CBA. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 23. Oferecimento: Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, só ela entende o que você precisa. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Muito bem, estamos começando o nosso Bom Vivan. A gente vai pegar o nosso carro da Zicker. Como eu adoro dirigir um Zicker. O Zicker é um carro especial, potente, com designer avançado, tecnológico, moderno e 100% elétrico. Você pode visitar a Casa Zicker no Jardim Atlântico, em Florianópolis, para conhecer o 7X, o X e também o 001. Eu te convido para fazer essa visita especial na Casa Zicker, em Florianópolis. Agora, nós vamos até a Alameda Casa Rosa, porque lá aconteceu um grande evento do LIDE e que o Bom Vivan esteve presente e mostra tudo para vocês a partir de agora. Uma noite de conexões e incentivo ao empreendedorismo. Este é o prêmio LIDE SC, que a Claro Empresas está presente e você acompanha todos os detalhes de uma noite memorável a partir de agora. Hoje uma noite de conexões e de valorizar o empreendedorismo. Delton, André Coelho, a Claro Empresas não poderia ficar longe de uma empresa que dá uma chancela tão importante como o LIDE, né? Não tem como, é muito especial para a gente estar aqui, né, Delton? Mais um ano junto com vocês. E é o que a Claro Empresas acredita, né? Conectar empresas, conectar ideias e a gente poder transformar o futuro juntos, né? Delton, você que vem da sua história da comunicação na veia, né? Telecomunicações faz parte da minha carreira, da minha história, mas especialmente dessa parceria tão longeva com a Claro, a maior empresa de telecomunicações do Brasil, da América Latina, e que sempre se mantém inovadora, pioneira ao lado, parceira das empresas. As empresas têm que focar nos seus negócios e deixar a parte de inovação, plataforma, ecossistemas de TI e telecom para quem entende. Então, por isso que a parceria funciona tão bem. Se o mundo está cada vez mais conectado, estar à frente do seu tempo, como é o caso da Claro Empresas, é fundamental. É fundamental. E um portfólio amplo, como o Delton já falou, domina, né, o tema. É um portfólio de conectividade, de mobilidade, de segurança, que hoje é super importante, e independente do momento da empresa, né, Léo, do tamanho dela, aqui a gente está com as gigantes, mas também o ecossistema que elas mantêm de pequenas e médias empresas, e a Claro Empresas está lá. Agora, Delton, para a gente encerrar, Santa Catarina nunca viveu um momento tão especial no Brasil como é atualmente, né? Hoje você está dando a chancela para grandes líderes. Santa Catarina, que estado maravilhoso. Olha, Léo, a gente está vivendo talvez um esplendor de uma era de ouro. Não só o sucesso empresarial, que é o carro-chefe do estado, mas o sucesso enquanto sociedade. Eu acho que Santa Catarina hoje é uma espécie de modelo que pode ser replicado para o Brasil inteiro, de como parceria público-privada, o espírito empreendedor, o senso de comunidade podem fazer diferença. Para nós é um orgulho ser parte desse Brasil que dá certo.
Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com o Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala. Claro Multi tá na sua, com a nova geração da fibra, o 5G mais rápido do Brasil. E agora com o Chat GPT Plus por conta da Claro. Assine já. O nosso programa tem um oferecimento do Super Imperatriz, da Costelaria Ponta da Agulha. São 4 endereços: Balneário Camboriú, Florianópolis, na SC 401, no centro e também naquele espaço especial, no lado leste da ilha. Estou falando do Rio Tavares, nesse shopping maravilhoso que você também encontra a Costelaria Ponta da Agulha. Você está assistindo Bom Vivan Ano 23. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jureri, Perfumaria e Cosméticos. Viva a Vida! A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Vinde com ID Imperatriz, imperdível, imperdível, imperdível. Contra filé ou maminha bovina vácuo quilo, R$ 39,99 no Superclube. Sobrecoxas de frango e IKEA Finati 1 quilo, R$ 9,99 no Superclube. Todos os vinhos italianos com 40% de desconto na unidade. Se beber, não dirija. Azeite extra virgem tunisiano Rama 500 ml, R$ 25,99. Papel higiênico real e neutro 30 metros, leve 16, pague 15, R$ 15,99. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Uroflow, a nova clínica para cuidar da saúde de homens e mulheres, inaugurou essa semana e a gente teve a oportunidade de conhecer e te apresentamos a partir de agora no nosso programa. Bom, Florianópolis ganha a partir de agora um novo espaço para cuidar da saúde. Eu estou ao lado do Dr. Alberto Umbergini. Quando a gente fala de saúde, as coisas se misturam muito, mas a sua área, principalmente aí no universo que eu conheço bastante, que é a urologia, o quanto a dedicação, tecnologia, informação, e por isso que a Uroflow vem para Florianópolis para trazer todos esses tipos de conteúdo no mesmo universo para o cliente, para o paciente, que é algo muito importante para a saúde, né? Verdade. A Uroflow, na verdade, nasceu de um entendimento que a gente precisa ser super especialista numa determinada área de atuação. Porque quando a gente tem uma densidade maior de casos, onde você faz um número maior de cirurgias daquela subespecialidade, você ganha muito mais experiência, você acaba se focando muito mais, você vai ler os artigos científicos daquela subespecialidade e não tem como os resultados se compararem a quem, no nossa visão, faz um pouquinho de tudo. Então a ideia da Uroflow é trazer especialistas nessas pequenas áreas de atuação, porque a gente consegue somar todas as áreas de atuação da urologia, mas cada um deles atuando num determinado segmento. E aí é isso que você falou, trazer tecnologia, trazer esse conhecimento bem nichado, mas também não dá para esquecer o acolhimento. Essa parte é super importante. Quando a gente fala hoje, atualmente, o mundo é globalizado, as pessoas são especialistas em vários assuntos, existe muito o tal genérico, mas a especialização realmente é algo que transforma a capacidade do ser humano. Quanto mais se faz, quanto mais exercício, quanto mais foco naquele direcionamento, melhor são os resultados. E a urologia é algo que fica muito específico, principalmente quando a gente fala do universo da próstata masculina, por exemplo, onde ser específico, ser especialista, ser muito mais cirúrgico é realmente um diferencial. Antigamente a gente pegava, por exemplo, a gente não tinha muitas técnicas cirúrgicas. À medida que teve o desenvolvimento tecnológico, também novas formas de operar, a gente começou a ter que selecionar o paciente especificamente, saber, por exemplo, para aquele paciente, qual a melhor técnica a ser aplicada. E não muitas vezes o oposto, pegar e vamos adaptar o paciente ao que se tem hoje de tecnologia. Então, hoje, talvez a arte é individualizar o tratamento, é saber
para aquele paciente, qual a técnica que vai trazer mais resultado. E, obviamente, tem que ter um time específico para isso. A gente precisa ter, junto também do urologista, do especialista, a gente precisa ter um enfermeiro capacitado, especialista. A gente precisa de uma fisioterapia dedicada para ter uma recuperação um pouco mais rápida. Precisa, na verdade, desse conjunto todo, mas, novamente, focando numa determinada área de atuação. Agora, o Dr. Ambrogini tem a capacidade, a felicidade e também a responsabilidade de operar em outras praças, Curitiba, São Paulo. Eu imagino que, claro, grandes centros existem sim, grandes capacidades, principalmente de tecnologia. Como é que está a medicina aqui em Florianópolis? Está evoluindo cada vez mais, essas necessidades muitas vezes de deslocamento, elas hoje são bem mais raras, muitas vezes motivadas pela necessidade de um convênio do paciente ter mais cobertura num lugar do que no outro, mas hoje nós temos cirurgias robóticas aqui, as cirurgias de laser, a gente tem o de melhor de tecnologia aqui na cidade, cobertura hospitalar super boa, então nós estamos autossuficientes basicamente nesse setor da urologia. E a medicina continua com aquela máxima, né? A prevenção é sempre o melhor tratamento, né? Essa questão da prevenção é muito interessante, né? Porque a gente tem hoje, está em novembro, tem o Novembro Azul, aquela preocupação em você fazer o teu check-up. E eu estava conversando hoje com um paciente. Fazer check-up vai te impedir de desenvolver a doença? Não vai. Mas a gente fazendo análise, né, fazendo os exames, conversando e eventualmente fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar o paciente mais rápido e dessa forma trazer uma expectativa de vida, de cura muito maior. Aquela questão de, não vou procurar um médico porque eu vou achar alguma coisa, pelo amor de Deus, isso não pode ser feito. Você tem que fazer o diagnóstico o quanto antes, para que os resultados sejam os melhores possíveis. De uma maneira muito simples, talvez até esdrúxula, é aquela história. Talvez se você tiver um carro velho e fizer a revisão, você não vai ficar parado no trânsito porque ele vai superaquecer e vai te deixar na mão. Porque o carro, em algum momento, ele vai ter algum tipo de problema ou de deficiência. Se você fizer a prevenção do seu carro não vai te deixar na mão. O corpo é exatamente a mesma coisa. Igual. E o cuidado, né? No carro tem que trocar o óleo, tem que fazer... A gente tem que cuidar da saúde, né? Muitas vezes você fala, não, vamos pensar só em próstata. A gente sabe que, por exemplo, a próstata aumenta se tiver síndrome metabólica, se tiver diabetes, se a hipertensão estiver descontrolada, quer dizer, ele é mais um sinal de que sua saúde não está bem. Então é importante a gente também atuar naquela área específica, mas você tem que saber que está dentro de um todo. E principalmente no universo masculino, o corpo, preste atenção, eu vou falar uma coisa muito simples, mas o corpo dá sinais. Ouça o seu corpo, porque se ele estiver te dando algum sinal, procure orientação médica, procure alguém que possa te ajudar, porque ali pode ser o início de algo que no final pode ser mais grave e com a prevenção tudo fica diferenciado. E é interessante que esse comportamento ele é diferente de homem para mulher. Mulher, né, que já desde pequena vai no gineco e todo ano tem aquela revisão, o homem já é um pouquinho mais diferente, né? Tem um certo receio, eventualmente essa questão de se expor e eventualmente achar que diagnosticando um tumor de próstata, as pessoas vão pensar, bom, ele tem câncer de próstata, portanto ele vai ficar impotente, e isso começa a criar um pensamento equivocado e muitas vezes bloqueia até a consulta. Então muita gente acaba não procurando serviço médico simplesmente por mito, por pensamentos errôneos. Olha, eu estou lá do doutor Francisco, e aí todo mundo te conhece como Marconato, né? Eu acho que existe também na medicina o nome de guerra, né? O nome que é a profissão que as pessoas adotam, isso é muito importante. Dentro do universo da urologia, existem algumas especialidades, eu estava falando agora com o doutor Ambrogini sobre isso, sobre a importância da especialidade. O seu papel é fundamental, né? Porque você se realmente aprofundou em alguns quesitos desse universo. Perfeito. Primeiramente, obrigado, né? E a minha área, realmente, a gente se aprofundou na área de urologia feminina, também conhecida como uroginecologia pela população,
que é voltado para o atendimento da mulher, os prolapsos, aquela bexiga caídas, perdas urinárias, infecções urinárias de repetição. E também tive a oportunidade de fazer a especialização também em urologia reconstrutiva, que é a parte que reconstrói a uretra, os acometimentos de estenoses, obstruções do canal urinário e todo o assoalho pélvico também, masculino e feminino. São, talvez, como leigo, vou te fazer a pergunta que é o meu dever. Esse universo feminino é de uma certa idade para frente ou isso pode acontecer em qualquer idade do universo feminino? Essa pergunta é muito interessante, né? É claro que a gente aborda mulheres numa fase, principalmente pós-menopausa, que tem o envelhecimento do assoalho pélvico e, claro, que aumentam as perdas urinárias, o aparecimento dos prolapsos. Mas, cada vez mais, vem aparecendo mulheres mais jovens com problemas de incontinência, enfim. E uma causa interessante dessas é até o pegar muito peso, crossfit, fazer um aumento da carga que compromete o assoalho pélvico, e cada vez mais mulheres jovens também estão aparecendo com problemas relacionados à micção e disfunções miccionais. Esse universo, o tratamento, ele precisa ser cirúrgico ou é possível fazer isso de uma maneira diferente? Não, então, o tratamento inicial, claro que a gente avalia quais são as causas, né? Qual que é o tipo de perda, que a gente tem uma gama, né, de perdas urinárias, mas inicialmente a gente pode começar com uma fisioterapia, com um tratamento eventualmente medicamentoso, e aí sim, na falha desses tratamentos, a gente pode sim necessitar lançar mão de procedimentos cirúrgicos. O universo feminino tem um tema que ele é ainda, não vou dizer polêmico, mas ele chama muita atenção, que é a história da menopausa. A Fernanda Lima acabou de abordar esse tema de uma maneira um pouco mais pública. O que se pode falar sobre a menopausa, sobre essa fase que toda mulher vai passar? Isso é muito interessante, porque hoje, se nós formos pensar, a mulher vai viver em torno de 1/3 da sua vida na menopausa. E a menopausa é aquela fase que causa várias alterações na vida dessa mulher. Ressecamento vaginal, alteração do humor, né, diminuição da libido, até o enfraquecimento do assoalho pélvico, até perdas urinárias, enfim, uma série de coisas. E a gente, tendo isso em mente, a gente pode lançar mão de algumas coisas, como até mesmo a reposição hormonal quando indicada, né? Porque é importante a gente falar que a reposição hormonal não é para todo mundo, mas existem um nicho de mulheres que, quando podem ir na janela certa, elas vão se beneficiar e estender a qualidade de vida, certo? Então, é muito interessante porque as mulheres estão vivendo mais, a população está vivendo mais, a gente precisa dar mais qualidade de vida para essas mulheres por mais tempo. Estou ao lado da doutora Cristine Abdala, também especializada em algo que, assim como a doutora Albrandini, os homens têm um receio muito grande, que é a tal da próstata. Por que o homem ainda tem essa dificuldade de encarar, eu não vou dizer um problema, mas uma situação real de frente? O que acontece na cabeça dos homens? Pois é, Léo. Então, isso ainda é um tabu, né? O homem cuidar da própria saúde, acho que é uma questão muito cultural. Então, as mulheres vêm desde sempre, né, buscando sempre o médico, o ginecologista, anualmente. E os homens, hoje em dia, isso tem mudado, melhorou, mas ainda tem essa questão de se cuidar, de buscar ajuda, mesmo que não seja um problema, né? A prevenção. E muitas vezes falar, né? Porque a próstata é uma área meio íntima ao homem, então muitas vezes ele tem um pouco de receio de se abrir, mas isso tem melhorado. Eu vejo que hoje em dia os homens conseguem se abrir mais, e inclusive comigo, que sou urologista e sou mulher, não é mais um problema como antigamente. A gente ainda tem muito que crescer, mas os homens têm conseguido se abrir um pouco mais. Eu acredito que é a informação que faz esse tipo de evolução acontecer. No meu caso, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, enfrentando esse dilema, esse desafio dentro da família. E aí eu percebi o quanto a tecnologia hoje vem ajudando, auxiliando, muito menos invasivo, muito mais assertivo, muito mais
que o homem morre de medo, de dores. Como isso é importante, né? Muito, muito, muito. Hoje a gente tem aí para tratar a próstata, né, cirurgias a laser, cirurgias robóticas, então com mínimo tempo de internação, com a recuperação super rápida, com mínimo de invasão. A tecnologia ajuda muito a medicina, mas principalmente a urologia. O crescimento da cirurgia robótica e a cirurgia de próstata laser traz para o paciente muito mais conforto. E assim, né, um familiar faz, o pai, o tio, então eles se conversam e veem que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, tem sido hoje muito mais fácil, digamos assim, tratar os pacientes dos problemas prostáticos e ver que eles têm uma recuperação muito mais rápida e muito mais fácil também. Florianópolis ganhou um espaço esta semana chamado Uroflow, né, especializado em urologia e a importância de ser especializado muito mais assertivo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Aqui na cidade de Milano, na Avenida Mauro Ramos, um espaço maravilhoso. Existe um acolhimento especial e existe realmente um olhar específico para o tratamento da urologia. Isso é algo muito importante, né? Com certeza. Então, a Uroflow, ela existe desde 2022, mas nós estávamos situados em outro espaço que não falava só de urologia. Aqui nós conseguimos pensar em cada espaço, na sala de exame, na sala de procedimento, tudo para acolher o paciente da melhor maneira e pensando na experiência dele desde a porta de entrada até realmente chegar no centro cirúrgico e fazer o pós-operatório conosco. Então, é um espaço que é uma localização privilegiada, um espaço de alto padrão que a gente pode fornecer para os nossos pacientes, assim como nós fazemos com o nosso atendimento, né? Também de alto padrão, fazendo sempre pensando no melhor, no que há de mais novo, no que há de mais moderno e mais eficaz para poder ajudar os nossos pacientes. Estou conversando com a doutora Cris aqui, agora o detalhe, a doutora Cris, médica especializada, mãe, sim, né? E cantora também. Também. A gente estava conversando aí antes da gravação. A gente é multitask, né? A mulher, ela ainda mais costuma fazer isso. Então, não, faz tudo isso e não reclama, é diferente do homem. E de salto. Então, nas horas vagas, né? A gente gosta bastante de cantar, isso vem comigo desde sempre. E agora mãe, urologista, então a gente equilibra aí todos os pratinhos, graças a Deus, com maestria até então. E não podemos esquecer também do lado do empreendedorismo, né? Porque o médico que é empresário, que sabe a importância de toda a cadeia da saúde, ele ganha pontos a mais. Com certeza, com certeza. É mais um prato que é importantíssimo. E assim, querendo ou não, uma mulher urologista, né, nessa área que trabalha com próstata, você não vai encontrar muitas por aí. Então eu me orgulho muito de poder ter solidificado a minha carreira e estar participando hoje dessa empresa maravilhosa que é a Uroflow, dessa família, e trabalhando com o que eu gosto, né? Porque antigamente as mulheres que faziam medicina eram ginecologistas, pediatras, trabalhavam sempre com especialidades um pouco mais femininas, mas não há por que não trazer essa empatia e esse bom serviço para a população masculina também, para trabalhar com próstata, para trabalhar com o que eu gosto e fazer algo bem feito. Olha, a gente vai fazer uma entrevista agora. Olha, dá um take nos três aqui, porque eles estão... Sabe, mãe olhando pro filho? É mais ou menos isso que está acontecendo. Os três médicos que resolveram te contratar. Não é questão só de um contrato, mas sim de uma relação humana, porque a saúde ela exige algo muito mais especial. A dedicação e esse universo da urologia específica, o acolhimento, a estrutura de concepção, de recebimento de uma pessoa que muitas vezes não está no seu melhor momento, requer da arquitetura um entendimento para fazer o que você fez na Uroflow. Queria que você explicasse para o pessoal de casa um pouquinho do que acontece quando cai no colo de um arquiteto um projeto como esse. Então, é sempre um desafio, né? Sempre um desafio, mas é um desafio gostoso quando você ama o que faz. E tratar com três pessoas completamente diferentes, mas que têm em comum essa vontade de fazer acontecer. E esse humano tão forte, são pessoas humanas, são pessoas queridas. Então foi um processo extremamente gostoso, um processo tranquilo. E isso que tu falaste, assim, quando você trata de um ambiente médico, você faz um ambiente médico, um ambiente de clínica, você imagina que a pessoa vem tratar alguma coisa, vem, né, buscar ajuda também, muitas vezes, e ela quer esse acolhimento.
E o que a gente busca nos nossos projetos é exatamente isso, é que a pessoa se sinta bem, que queira ficar nesse espaço, né? Que não trate esse espaço como um espaço que vai encontrar algum problema, ela vai encontrar a solução e o acolhimento nesse lugar. Então, isso nós construímos juntos, né? Eu com os 3 sócios juntos, a gente chegou nesse resultado que nos fez muito felizes hoje. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho aqui e obrigado por transformar onde a gente vai. Nós, principalmente homens, vamos ainda percorrer algumas vezes aqui e principalmente na prevenção. Bom, agradeço muito esse espaço, agradeço a eles pela oportunidade, pelo carinho de sempre. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Berry Bites é a sobremesa especial para este verão que está começando, começou a esquentar, e aquela sobremesa especial para você compartilhar, voltada para a sua saúde, cuidados, porque também tem ingredientes saudáveis e vários sabores. Você encontra Berry Bites, inclusive também, claro, no Super Imperatriz. O nosso programa tem um oferecimento da Lamp Luz, são 3 endereços, Biguaçu, São José e Florianópolis, e também da Escritolândia. O que você deixou para trás? O que te faz ir adiante? Quais são seus sonhos? No fundo, se você refletir, a gente trabalha para isso. Não apenas pela sobrevivência, mas para realizar os nossos sonhos. Porque é isso que faz a vida brilhar. Escritolândia, o universo do seu escritório. Nosso trabalho é melhorar o seu. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. E antes de encerrar o programa de hoje, quero falar para você do Rancho Açoriano. Rancho Açoriano você encontra em Coqueiros, claro, no Ribeirão da Ilha e também na SC 401, dentro do Passeio Primavera. O novo Rancho Açoriano está lindo, saboroso, com um cardápio maravilhoso para você fazer aquele almoço executivo e também aos fins de semana, claro, curtir a sua família neste novo espaço, numa atmosfera maravilhosa do Rancho Açoriano, com aquela comida saborosa que o Rancho Açoriano tem para oferecer há tantos anos aqui em Florianópolis. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. Aproveite bem seu fim de semana. A gente volta no próximo sábado. Forte abraço. Tchau! Zeekr Florianópolis. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 23. Oferecimento: Supermercados Imperatriz. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Escritolândia. Só ela entende o que você precisa. Zeekr Florianópolis. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Vinde com ID Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contrafilé ou maminha bovina vácuo quilo, R$ 39,99 no Super Clube. Sobrecoxas de frango IKEA Finati 1 quilo, R$ 9,99 no Super Clube. Todos os vinhos italianos com 40% de desconto na unidade. Se beber, não dirija. Azeite extra virgem tunisiano Rama 500 ml, R$ 25,99. Papel higiênico Reale neutro 30 metros, leve 16, pague 15, R$ 15,99. Imperdível, imperdível. Imperdível, imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Chegou o Zeekr X, o SUV urbano mais veloz já criado. Zeekr X tem o que você merece. Tudo.